Olá, turma do quarto ano A e B. Sejam bem-vindos à nossa primeira semana de aula. Devido à situação atual, em função da pandemia Covid-19, estamos afastados, mas sua aprendizagem não pode parar. Vocês continuarão as atividades em casa, com auxílio dos seus familiares. Por enquanto, nosso ensino será à distância, através de atividades impressas, de celular, tablet ou computador. Mas com fé em Deus, logo tudo voltará ao normal e poderemos nos reencontrar pessoalmente para matarmos a saudade. Componentes curriculares: língua portuguesa, matemática e ciências. Vamos para a nossa aula da semana? Agora, abra o seu caderno de atividades que vocês pegaram aqui na escola, no componente curricular língua portuguesa, para você acompanhar as explicações das atividades. Vamos para a nossa aula da semana? Para começar, preencha o cabeçalho. Escreva seu nome completo, nome e sobrenome. Mas atenção! Seu nome é um substantivo próprio, por isso, use a letra inicial maiúscula. Preenchido o cabeçalho, leia o texto 1. Em seguida, observe as imagens do que fazer para prevenir o Covid-19. Responda às questões 1, 2 e 3. Perguntas referentes ao texto 1. Observe a imagem e marque as alternativas corretas das atividades 4, 5, 6 e 7. Hora da gramática. O que é pronome? É a palavra que se usa no lugar do nome, ou para se referir a um nome ou acompanhar um nome, qualificando-o. Deu um nó na cabeça? Muita calma nessa hora. Vou explicar direitinho. Pronomes serve para representar os nomes dos seres e determinar quem está falando e quem está se referindo. Por exemplo, o pronome pessoal na primeira pessoa, eu e nós, refere à pessoa que fala. Na segunda pessoa, tu, vós, refere-se à pessoa com quem se fala. Na terceira pessoa, ele, ela, eles, elas, a pessoa de quem se fala. Tudo ok? Vamos para a atividade 8. Reescreva as frases substituindo as palavras destacadas por pronomes pessoais. A palavra destacada está em negrito. Exemplo: Cascão é um menino educado. Ele é um menino educado. Atividade 9. Essas são algumas formas de nos protegermos. Vamos ver se você está ligado. Marque um X no quadrinho com as afirmativas corretas. Texto número 3. Leia o texto 3 e, em seguida, encontre as palavras destacadas no caça-palavra. A seguir: coronavírus, OMS, global, epidemia, sintomas, febre, tosse, prevenção, higienização, ventilados, cobrir. Hora da gramática. Sílabas tônica. O que é sílabas tônica? Ela é diferenciada por ser a sílaba mais forte em uma palavra. É aquela que se pronuncia com mais intensidade. Fique sabendo. A sílaba pronunciada com mais força na palavra é chamada de sílaba tônica. Quanto à posição da sílaba tônica, a palavra pode ser oxítona. A sílaba tônica oxítona, ela é a última. Por exemplo, palavra farol. Farol! Perceberam aí a última sílaba pronunciada com mais força? Paroxítona.
A sílaba tônica é a penúltima. Exemplo, cavalo. Cavalo. Percebeu aí? Proparoxítona. A sílaba tônica é a antepenúltima. Exemplo, paralelepípedo. Paralelepípedo. Em seguida, resolva as atividades 11, 12 e 13, referente às sílabas tônicas, oxítona, paroxítona e proparoxítona. Ok, agora pegue seu caderno de atividades no componente curricular de matemática. Vamos lá? Prontos para a atividade de matemática? Na atividade 1, observe as imagens abaixo para resolver a situação problema 1 e 2. Para responder às atividades 3, 4 e 5, referente aos casos confirmados e mortes de Covid-19, observe com atenção a tabela abaixo. Estados, casos confirmados, mortes. Exemplo, moramos na Bahia, então a sigla é BA. Casos confirmados, 660.506. Mortes, 11.320. Espírito Santo, sigla é S. 320.183 casos confirmados. 6.323 mortos. Minas Gerais, sigla MG. 847.763 casos confirmados. 17.774 mortos. Para resolver a atividade 6, você será desafiada a resolver algumas operações. Vou começar e você termina. Na tabela de operações, na letra A, temos aí 20 mais 25. Vou realizar as operações. Resultado, 45. Logo em seguida, vou na tabela de resultados. Procurei a minha resposta, que foi 45. Achei a sílaba QUAM. Retorno novamente à tabela de operações e escrevo a sílaba encontrada. Na letra B, volto novamente na tabela de operações. Faço o cálculo. 10 menos 7. Achei o resultado. Fiz a operação, vou na tabela de resultados. Procurei o resultado. Achei a sílaba correta? Volto novamente na tabela de operações e escrevo a sílaba que você encontrou. Na letra C, a mesma coisa. 14 mais 16. Faço a operação, achei o resultado, vou na tabela de resultado, procuro a sílaba correspondente e volto e escrevo novamente a sílaba na tabela de operações. Preste atenção na explicação para não ter dúvida na hora de resolver a atividade 7. O texto apresenta dados da contaminação de bebês por Covid-19 na Bahia, representado por números naturais que podem ser compostos e decompostos, ou seja, representados de diferentes maneiras. Número na forma composta, 658. Número na forma decomposta, 600 mais 50 mais 8. Observe que as duas formas não alteram os valores. Ou veja outro exemplo logo abaixo. 8, que representa 8 unidades, que é igual a 8. 5, representa 5 dezenas, que é igual a 50. 6, que representa 6 centenas, que é igual a 600. Na tabela abaixo está representada cada número no seu valor posicional. 8 unidades, 5 dezenas, 6 centenas. 600 mais 50 mais 8, que é igual a 658. Ok, agora pegue seu caderno de atividade no componente curricular de ciências. Vamos lá? Animados para a aula de ciências? Leia o texto. Todo tempo é tempo de solidariedade. Observe o acróstico com o nome solidariedade e os seus significados de cada letra
para responder à atividade seguinte. Observe a primeira coluna, os números referentes a cada uma palavra, para responder à segunda coluna. Por exemplo, número 1, solidariedade. Fui na segunda coluna, procurei o significado. Qualidade de solidário, de quem está disposto a ajudar, acompanhar ou defender outra pessoa, numa dada circunstância. Volto para a segunda coluna, preencho com o resultado encontrado. Observe a pirâmide alimentar para preencher a tabela que está no caderno de atividades. Pirâmide alimentar. Na base temos os carboidratos: arroz, pão, massa, batata e mandioca, 6 porções. Logo em seguida temos os legumes e verduras, 3 porções. Frutas, 3 porções. Carne, ovos, feijão e oleaginosas, 1 porção. Açúcares e doces, 1 porção. Óleos e gorduras, 1 porção. Após observar a pirâmide alimentar, preencha a tabela de acordo com a sua alimentação em casa. Na primeira coluna temos alimentos presentes em minhas refeições. Na segunda, quantidade desses alimentos previsto na pirâmide alimentar. E na terceira, quantidades consumidas por mim. E essa foi a nossa explicação da nossa aula da semana. Caso reste alguma dúvida, você poderá esclarecê-la no aplicativo Telegram do grupo da sua turma.